Você está pronto para a palavra de Deus? Confesso que vou pregar contra a ansiedade, estou bem ansioso. Estou bem ansioso pela palavra de hoje, mas é uma ansiedade boa, existe uma ansiedade boa. A ansiedade que Jesus falou, estava ansioso para cear convosco. Essa é uma ansiedade boa, um desejo, uma vontade de querer fazer algo. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Senhor Jesus, Pai, obrigado pela Tua santa palavra que vai nos instruir hoje, Deus. Palavra Tua que vem em direção aos nossos corações, trazendo cura, trazendo libertação, colocando fé dentro de nós. Pai, há pessoas sedentas aqui hoje, pessoas que vieram aqui e querem ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz hoje, Senhor. Fala aos nossos corações e transforma o nosso viver. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que Deus colocou no nosso coração é os remédios de Deus. Eu confesso que eu fiquei em dúvida sobre vários temas, e aí eu escolhi esse, os remédios de Deus. Eu quero já, iniciando a mensagem, dizer o seguinte: o que a gente vai falar aqui não substitui a ajuda médica. Amém? Você ouviu o que eu falei? Olhe para mim, por favor. O que a gente vai falar aqui não substitui a ajuda médica. Eu vou falar 3 vezes, porque talvez você pode... Atenção, o que a gente vai falar aqui hoje não substitui a ajuda médica. Não substitui. Sidney, eu estou fazendo um tratamento? Continue. Sidney, eu estou fazendo consulta? Continue. A gente vai trazer aqui princípios bíblicos que vai servir para quem não tem depressão. Para quê, Sidney? Para prevenir, para antever, para que você não caia nisso, ok? Então, o que a gente vai falar aqui não é para substituir os medicamentos, porque às vezes a gente precisa de medicamentos. Não substitui. O que a gente vai falar aqui não substitui seu atendimento lá, não substitui. Mas vamos trazer princípios bíblicos. E eu creio, pelo poder da palavra, que o Senhor pode antecipar a sua cura. Você crê nisso? Eu creio pelo poder da palavra que você pode sair daqui hoje curado desse mal. Amém? Amém. Já deixei claro que o que a gente vai falar aqui não substitui a ajuda médica. E eu acredito sim que boa parte do que a gente vê de depressão, ansiedade, faz parte de termos abandonado a palavra de Deus e tudo que ela nos ensina. Mas vamos lá. Eu quero primeiro te explicar de onde vem a palavra depressão. É interessante que essa palavra depressão ela foi pega emprestada da geografia. Sabia disso? Olha só. Existe a planície, certo? Existe o... Vamos lá, vocês sabem? Existe o... Que isso ali? A Evelyn foi o Gerard que soprou. Planalto. Existe a planície, existe o planalto e existe a depressão. Então, esse conceito de depressão é um nível mais baixo do terreno daquilo que é plano, daquilo que é natural. Então, você vive o plano, você está vivendo a sua vida e caminhando. E de vez em quando você vive planaltos, os altos da vida, e aí você fala, uau, que maneiro, que legal, que alegria. Mas tem momentos em que a gente vive a depressão. E isso é natural da vida. Você viver uma vida onde você vive alegria, vive tristeza, aí vive alegria, vive tristeza. O problema é que a depressão, no conceito psicológico, é que você caiu num buraco tão fundo que parece que não dá para sair mais. Você está vivendo uma anormalidade na planície, no planalto, que é tão fundo que você não consegue mais sair. Um lugar de onde parece impossível sair. Uma das marcas da depressão é a perda de prazer, nem é a perda de alegria. Você sabia disso?
A depressão, ela não causa apenas a perda de alegria. Esse não é o conceito principal da depressão. A depressão, ela causa a perda do prazer. Você não sente... Eu estou falando e tem pessoas assim, ó. Porque sabe do que a gente está falando. Talvez vive, conhece gente que viveu assim. Aquilo que antes fazia a gente sorrir, já não faz mais. A comida que antes era saborosa, já não tem sabor. Os amigos perdem a graça. A família já não desperta alegria. A vida parece perder a cor. Tudo preto e branco. Não tem mais sentido. Isso é a depressão. Sidney, e a ansiedade? Vamos pensar sobre a ansiedade. Enquanto a depressão faz a pessoa se afundar no peso do presente e perder o prazer de viver, a ansiedade faz a pessoa correr para um futuro que ainda não chegou. Seu corpo está aqui, mas a mente já está no amanhã. Você está preocupado no trabalho que tem que entregar amanhã, na conta que vence amanhã, naquilo que você vai precisar resolver amanhã. Você está no culto aqui. Deus separou esse momento para você, mas a sua ansiedade faz com que você nem consiga estar aqui de corpo, alma e espírito. Só seu corpo está aqui, mas a sua alma está nas preocupações de amanhã. Seu corpo está aqui, mas a mente está no problema de amanhã, na conta de amanhã, no exame, na notícia ruim. Então, a depressão pergunta: será que vale a pena continuar? Acho que não vale a pena não. A ansiedade pergunta: e se tudo der errado? Eu acho que vai dar errado. Vai dar errado, eu acho que vai. E aí essas duas formam uma dupla dinâmica que tem destruído milhares, milhões de pessoas, de famílias e de vidas. Uma rouba a alegria, o prazer. A outra rouba a paz. E no final, as duas roubam a capacidade de desfrutar a vida que Deus deu para a gente. Você não tem paz? Talvez seja o problema de ansiedade. Você não tem prazer e alegria? Talvez seja o problema de depressão. E aí, é interessante pensar nisso, porque quando a gente não sente mais prazer... Não, eu vou falar disso mais para frente. Mais para frente a gente fala disso. Então hoje, eu quero trazer luz a essa palavra sobre como sentir prazer e paz novamente com a vida. Deus hoje aqui vai te dar uma dose de dopamina na sua palavra. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que antes eu quero que você faça um trato comigo. Sabe por quê? Quando você vai no médico e aí você está com a garganta inflamada, um antibiótico que resolve minha garganta inflamada quando ela está muito ruim é azitromicina. Aí o médico me dá 5 comprimidinhos, não é isso? 5 comprimidos do tamanho de uma banana, gigante. Aí ele fala assim, ó, você tem que tomar isso aqui durante 5 dias, uma vez ao dia. Aí ele faz assim, não interrompa o tratamento. Se você interromper o tratamento, o que acontece? Você vai piorar a sua situação. Porque daqui a 3 meses, 1 ano, quando você tiver um problema de novo e você quiser tomar azitromicina, o vírus do seu corpo já ficou boladão na azitromicina. A azitromicina não vai mais conseguir vencer essa inflamação. Você entrou aqui hoje. Você ouviu a chamada. Então, a chamada que a gente fez trouxe você aqui. Alguém implorou para você, vamos lá hoje, vamos no culto hoje. Aí você veio, porque você quer saber como vencer a depressão e a ansiedade. Só que adianta Deus, o médico dos médicos, chegar aqui e falar assim, olha, estou prescrevendo para você uma dose disso e disso. Aí tu sai daqui animadão, tu sai conversando com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu primo. Ó, não, amanhã eu começo e vamos lá. Aí tu vai amanhã e faz tudo certinho. Na terça tu vai. Mas na quarta tu já até se esqueceu dessa palavra. O vírus do pecado só se fortalece quando a gente começa uma coisa e não termina. E Deus está chamando a gente para começar e terminar. Não vai ser a gente que vai terminar. É Ele que vai terminar a obra que começou. A gente só tem que continuar, não parar. Então, eu quero que você, ao escutar essa mensagem, que você dê vazão ao Espírito Santo para que você continue. Vai ter dias que vai ser difíceis, mas continue, ok? Amém?
Eu separei 3 caixas de remédio. Deus separou 3 caixas de remédio para a gente hoje. Nessas caixas tem alguns comprimidos que são aquilo que a gente vai ter que fazer, é a dose que a gente vai ter que tomar. A primeira caixa que Deus traz para a gente é um cuidado com a nossa vida secular, com o nosso dia a dia. Porque às vezes o cristão ele tem um defeito de espiritualizar tudo. Tu vive uma vida desorganizada, tu estoura o cartão de crédito e tu fala, pastor, ora por mim. Ele vai orar para Deus quebrar teu cartão de crédito, para tu passar vergonha lá na fila tu chegar lá e no cartão de crédito, aí tu fica assim, né? Não é só eu que passo isso não, passa, vai, passa, só hoje, Senhor, passa hoje. Aí tu passa lá, passou o cartão. O pastor vai orar para que teu cartão pare de passar nos supermercados, pare de passar na compra da internet, só essa oração, porque tem muita coisa que a gente faz, que a gente pensa assim, ai, eu estou precisando do agir de Deus. Na verdade, você está precisando do agir. Eu posso. Você está precisando tomar vergonha na cara. A primeira caixinha, esse comprimido é vergonha aonde? Na cara. Sidney, que isso? Sabia que tem remédios que às vezes causa alguns desconforto na gente? Eu lembro que há, 10 anos atrás, quando eu tive tuberculose, eu fiz um tratamento que, durante um bom tempo, o sabor do remédio eu sentia na boca. Eu tomava muitos comprimidos. O tratamento de tuberculose era horrível, foi muito ruim. E ainda mais eu que comecei e não terminei. A Ângela que teve que ficar ali no meu pé. Mas enfim, às vezes, Sidney, por que você está falando isso? Eu preciso tomar vergonha na cara. Porque essa é a primeira dose que Deus quer que você tome. Exatamente. Deus não vai pegar teu telefone e vai quebrar. Deus não vai fazer você cuidar dos teus filhos. Deus está dizendo que você precisa fazer o que tem que ser feito. E não é Ele que vai fazer, não é um anjo. Deus não vai botar um anjo, vai lá, bota um anjo lá, do teu lado assim. Ô meu filho, acorda aí, vai lá, tem que tomar um remédio, vai lá, vamos lá. Não! Esse que vai nos alertar é o Espírito Santo que nos auxilia. A palavra de Deus vai dizer, mas somos nós que executamos, somos nós que fazemos. Então, hoje, eu li o versículo 25. Preste atenção no que o versículo 25 de Mateus 6 diz. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, com o que você tem que comer e beber, e nem com o que você tem que vestir. Aí ele pergunta, a vida não é mais importante do que a roupa? E o corpo, não, a vida não é mais importante do que o alimento, e o corpo não é mais importante do que a roupa que você veste? Então, Deus está falando para a gente mudar o foco, organizar as prioridades. Como assim, Sidney? Tu está preocupado com a roupa e Deus está falando, se preocupa com o teu corpo. Tu está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai pagar, e Deus está falando, se preocupa com a tua vida, se preocupa com aquilo que de fato tem importância. Tu está preocupado em trabalhar, mas tu não está preocupado com os teus filhos. Tu está preocupado em que você tem que comer, mas você não está preocupado o que e como você tem que comer. Então, essa primeira dose, esse primeiro remédio que Deus prescreve para a gente, o primeiro comprimido é: organize aquilo que você pode. O que tem desorganizado a sua vida? O que está causando desorganização em você? Não dá para organizar dentro quando fora está uma bagunça. Não dá para você organizar suas emoções, que é difícil de organizar, como você não conseguindo organizar coisas mínimas. Não dá. Então organize o que você pode. Ou seja, você pode dormir no horário. Pode. É só desligar o celular. Você pode dormir no horário. Você consegue dormir no horário. Tu fica doido pro culto acabar na hora 9 horas, e quando passa 10 minutos tu reclama, mas quando sai daqui tu dorme. Tu já viu gente dormindo assim, com o celular assim, uma coisa que cai aqui? A gente dorme assim. E aí a gente ora, Senhor, me dá um sono tranquilo. Deus não vai te dar um sono tranquilo. Enquanto você não tomar a dose da vergonha e desligar o celular. E aí, você pode se organizar a sua vida para você dormir no horário, acordar no horário, ter uma boa rotina, organizar a sua semana, planejar os seus dias.
Se você conseguir governar a sua agenda, ou pelo menos buscar governar a sua agenda, vai ser um pouquinho mais fácil governar a sua ansiedade. Porque boa parte da ansiedade, na verdade, é uma falta de organização. O Sidney não se organiza em entregar os trabalhos, e aí quando os trabalhos atrasam, o Sidney fica o quê? Ansioso e preocupado. Aí o Sidney vem na igreja e fala assim: pastor, ora por mim porque eu estou ansioso. O pastor tem que falar assim: Sidney, toma vergonha na cara e organiza os trabalhos. Organiza o seu dia. Organiza a sua vida. O que você pode organizar, organize. Segundo, você consegue organizar a forma em que você anda cansado? Vou te dar um exemplo. Eu sei que hoje em dia a gente precisa produzir muito. Eu sei disso. Mas você já parou para pensar que a gente precisa produzir porque a gente quer a moto melhor? A gente quer produzir muito porque a gente quer o carro melhor. A gente produz muito porque a gente quer todo final de semana comer x-tudo com açaí. Açaí pode, lá na Racal você pode comer que é baratinho. Mas deixa o x-tudo para depois. Fazer o jabá aqui, né? Fazer a propaganda aqui, minha sogra. Brincadeira. Mas quando você olha e você pode organizar a sua vida, organizar a sua rotina para você parar um dia. Por que trabalhar em 3 empregos? Será que você precisa de 2 empregos? Será que você não consegue encontrar contentamento em um emprego e ser curado dessa ansiedade, dessa depressão? A gente precisa pensar nisso, porque é a ânsia de sempre ter, e aí a gente se enrola com a nossa própria desorganização, porque a gente fala: Sidney, eu preciso trabalhar porque eu tenho muita dívida, mas quem fez as dívidas? Quem se afundou no buraco? Então parece que a depressão que a gente vê, a gente pegou a pá e falou assim: deixa eu me cair nessa depressão, porque a minha vida está muito tranquila, ela está muito boa. Aí tu pula no buraco, estou endividado, agora eu preciso trabalhar até morrer. E Deus está falando: para, calma, você não precisa. Gente ansiosa por conta de dinheiro, gente ansiosa por conta do Deus Mamon. E Deus está falando: calma, talvez você não precisa de mais um emprego. Talvez você precisa se achegar a mim. Talvez você precise prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Você pode aprender a parar, tirar um dia para descansar, desligar o celular, aproveitar a família. Lembra do salmo que diz que Deus dá enquanto os seus santos dormem? Mas Mamon não dá, mesmo você com 3 empregos. Mamon é o Deus do dinheiro, né? O Deus que exige tudo da gente. Deus está falando: para. Eu estou falando para você largar todos os seus empregos e viver preguiçoso em cima de uma cama? Eu estou falando isso? Não. Eu estou falando para você só se organizar. Sidney, mas eu tenho muita dívida, agora eu não posso. Mas você pode se programar para daqui a 3 meses você parar. Vou pagar minhas dívidas, não vou fazer outras. Eu vou quitar o que eu devo. E eu vou viver com o que eu tenho e serei contente ao meu Deus com o que eu tenho. Isso é encontrar contentamento. Sabe quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4? Aprendi a ter comida, aprendi a passar fome. Aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na escassez. Aprendi a ter luta, aprendi a ter paz. Eu aprendi a conseguir isso. Eu aprendi a ter o meu freezer cheio, aprendi a ter meu freezer vazio. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Só que a gente não pode todas as coisas porque a gente está esperando o nosso bolso nos fortalecer. E olha quanto você já gastou da tua vida trabalhando, correndo atrás, e nada muda, nada melhora, só piora. É Deus chamando a sua atenção e dizendo: para, calma, espera, se organiza. Sabia que dormir é uma bela forma de dizer para Deus assim: tu está no controle, Senhor. Tu está no controle. Tu está no controle da minha vida. Dormir é uma bela forma de dizer que Deus está no controle. Vamos para o terceiro comprimido? O que tem desorganizado a sua vida é a saúde? Ah, Cid, não tenho andado ansioso por conta da saúde. Claro, tu come igual um dragão. Já tem um tempo para cá que Deus já me deu um negocinho que é pé no freio para a comida.
Algumas vezes eu já acordei com refluxo, passando muito mal, muito mal, muito mal. E aí o médico falou, é vergonha na cara, Sidney. Você não pode comer, misturar maionese, sardinha, macarrão, limonada, encher, depois dormir e falar, ai Senhor, me cura porque eu estou passando mal. A cura está contigo, fecha a boca. Nós estamos matando os nossos filhos, dando para ele o que ele quer. Deus não dá para você o que você quer. Nós estamos matando os nossos filhos e achando engraçado, achando bonito. Depois contrai um câncer e vem, pastor, ora pelo meu filho. Não, é responsabilidade tua. A tua saúde também depende de você. Ô tolo, porque morreria antes do tempo? Ah, mas eu não consigo. Então vai reclamar com o Espírito Santo. Está faltando na tua vida. Está faltando aquilo que a gente fala lá em Gálatas, que é domínio. Está faltando fazer mais jejum. Carne, e eu domino você, você não manda em mim. Quem manda aqui não é você. Aí ontem, a Ângela foi lá, curtir com as mulheres, aí eu vou sair com o Levi. Aí eu falei, poxa, eu acho que dá para, contei as mulheres, eu falei, acho que dá para eu comer aqui com uma pizza com o Levi. Levi gosta de pizza, eu falei, não. Tem uma ideia melhor, lá em casa tem um negocinho, estou com visita aqui, vou fazer um hambúrguer artesanal. Tem um tempo que eu não como, vou comprar alguma coisinha que falta, junto com o que eu tenho em casa e faço hambúrguer. Comi que nem um dragão. Dormi mal essa noite. Acordei cansado. E o dia foi um pouco estressante. Aí a gente vem aqui e fala, eu estou sendo atacado pelo Satanás. O Satanás chama X-tudo. Tu tá rindo? É verdade. É verdade, irmãos. Depois adianta o Sidney não beber água e orar. Ai, por favor, eu estou com pedra no rio. Adianta, não adianta. Deus está falando, aquilo que é responsabilidade sua, a sua saúde, você tem que cuidar. Cuida do teu corpo. Homens que não vai para o hospital. Eis-me aqui também, não é só para vocês não. Só vai quando está morrendo. Deus vai te matar, cara. Deus vai deixar tu morrer. Tu vai morrer mesmo. Tu vai morrer. Deus vai deixar você morrer. E sabe essa morena, essa loira que está do teu lado? É outro que vai cuidar dela. Se cuida. Deus está dando uma dose de vergonha na... E sabe o que é legal? Palavras como é. Se eu tivesse aí, a Ângela estaria assim comigo, tá? Para ficar tranquilo, tá bom? A Ângela estaria assim, cada tópico assim, ó, assim. É legal vocês se olhando, vocês tudo. Eu acho que tem alguns irmãos aqui que estão assim, graças a Deus, não estou do lado da minha esposa hoje. Você precisa dormir melhor, caminhar, você precisa se exercitar, você precisa beber água, você precisa cuidar da sua alimentação. Pastor Luciano Subirá, ele falou uma coisa bem interessante, eu nunca me esqueço disso. Quem aqui é pai, levanta a mão. Levanta a mão. Pode abaixar. Pai ou mãe? Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. As mães, ele não falou comigo. Quem aqui morreria pelo seu filho, levanta a mão. Eu morreria pelo Levi. Morreria. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui viveria pelo seu filho? Aí Larissa declarou, hein? Declarou. Deixa eu te dizer uma coisa. O que isso significa? O que você está dizendo com isso, Sidney? A gente entra numa bala por conta de um filho nosso. Mas a gente não faz dieta por conta de um filho nosso. A gente não corta e não melhora a alimentação por conta de um filho nosso. Teu filho, tu vai deixar teu filho aqui órfão. Eu não estou como profeta do caos, eu estou te chamando para a realidade. Médico, quando você vai lá no médico, ele faz isso com você. É interessante que teve uma pessoa que foi no médico, e aí o médico falou assim, não, você está obesa, você é gorda. Ela, você é gorda, não dá para você é gorda, você é obesa. Aí a gente, se fosse o marido falando isso, tu brigaria, mas é o médico que você não pode falar. Deus está falando com você hoje, toma vergonha. Muita oração que você está fazendo é falta de você fazer o que eu te capacitei para você. Eu dei o Espírito Santo de Deus, eu dei o meu Espírito para você, para que você passasse a ter domínio próprio. Mas vamos para o próximo remédio. Então, cuidar do corpo é um ato de espiritualidade, amém? É um ato de espiritualidade. Depois desses quatro comprimidos,
Eu quero te sugerir uma coisa. Aqui eu estou falando do espiritual, mas falando muito do corpo. É a primeira caixa do remédio, tá? Para ter ação no seu corpo. Eu sugiro que você faça uma lista com uma agenda do que você precisa fazer. Estudos comprovam que quando a gente lista um monte de coisa que a gente precisa fazer, você lista. E aí você conclui e você fala assim, feito. Faz mesmo. Tica assim, ó, feito. Estudos comprovam que isso causa dentro de nós algo chamado dopamina. Sabia que um fumante, ele usa cigarro porque o cigarro produz dopamina dentro dele? Você listar seus deveres e suas tarefas. Isso serve para todo mundo. Você sabia que eu tenho uma lista? Eu listo. Mandei para a Ângela esses dias. Falei, amor, essa é a lista aqui de que a gente precisa conversar na igreja. Os jovens que a gente tem que conversar, essa é a lista. E eu tico a lista. Conversado. Isso produz mais dopamina do que um fumante recebe consumindo uma cartela de cigarro por dia. Deus colocou dentro de nós um conceito de que quando a gente se organiza, a gente fica alegre. Olha que louco. Gente, isso é ciência, tá? Isso é ciência. Se você pesquisar, você vai ver que isso daqui é verdade. E aí, o que Jesus perguntou, não é a vida mais importante do que a comida? A vida é importante, sim ou não? Então se organiza. Priorize o que precisa ser priorizado. Organiza a tua vida, organiza o teu dia a dia. Perceba uma coisa, Deus não começa tratando apenas a alma. Você já percebeu que antes de Deus restaurar Elias espiritualmente, Deus fez ele dormir, Deus fez ele comer e depois Deus fez ele caminhar. Às vezes, o primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida é restaurar os nossos hábitos. Sabia? Se teus hábitos estiverem melhor, sua vida vai caminhar para o melhor também. Mas eu não quero parar aqui. Vamos seguir. Eu quero te apresentar a segunda caixa de remédio. Essa é um pouco mais leve. A primeira caixa de remédio é toma vergonha na cara. A segunda caixa de remédio é curta a vida. Peraí, Sidney. Eu ouço isso quando eu vou no baile funk. Calma, não é curta a vida nos moldes do baile funk, não. Calma. No livro que a gente escreveu, esse tópico até está aqui porque a gente releu o livro de novo para poder fazer o audiobook. E aí Deus falou muito ao meu coração isso. Quando Deus formou o homem, Ele deu sentidos para o homem. Como assim, Sidney? Visão, olfato, paladar, tato, audição. E depois de dar isso para o homem, os sentidos, Deus colocou o homem num jardim que se chama Éden. No hebraico, Éden significa prazer, prazeres, delícias. Então, a Bíblia está chamando o jardim das delícias, o jardim dos prazeres. Há um conceito muito errado no meio cristão, no meio evangélico, de que nós não podemos sentir prazeres. Isso é uma mentira satânica. O diabo está dizendo que Deus é um estraga-prazeres. O tempo inteiro o diabo está dizendo isso. Você não pode isso, você não pode aquilo. A Bíblia, quando Deus cria o homem, Deus fala assim, Adão, você não pode comer de árvore nenhuma. É isso que Deus diz? Não. Deus fala assim, Adão, está vendo tudo isso, meu filho? Está vendo tudo isso? Tudo. Coma de tudo. Se delicie com a vida. Coma, pode comer. Pode comer, pode comer. Só uma árvore você não vai comer. Essa aqui. Mas de todas as outras, coma. Sabe, o pecado é que deturpou os nossos sentidos, a ponto de sentirmos prazeres nas coisas ilícitas. Nós precisamos voltar ao prazer natural de Deus e sentir prazer naquilo que Deus nos permite, naquilo que Deus nos autoriza. Como assim, Sidney? Primeiro comprimido, que dessa caixa de remédio é divirta-se. Essa caixa de remédio é divirta-se, tenha prazer. Primeiro comprimido, olhe. Gente, eu fico fascinado quando eu vejo conceitos bíblicos escritos há 3.000 anos atrás, e aí a ciência cavando e fuçando, e falando assim, olha, se a gente fizer isso aqui, a gente vai se dar bem. Você sabia
que em 2017, uma faculdade na Inglaterra fez um estudo de saúde mental. E ela chegou à seguinte conclusão, de que pessoas que vivem na natureza ficam menos ansiosas e menos depressivas. Aí, dentro desse grupo de pessoas que estavam no meio da natureza, eles perceberam que tinha um item que amenizava ainda mais a ansiedade. Pergunta qual? O ato de observar os pássaros. Não sei se foi a faculdade de Birmingham, não lembro. Uma faculdade conceituadíssima da Inglaterra, fez estudos que levou alguns anos e falou assim: as pessoas que são conectadas com a natureza, elas vivem uma vida menos ansiosa. E uma ótima forma de não termos uma ansiedade, sabe, aflorada, de termos a cura, de termos a nossa ansiedade amenizada, é observar os pássaros. Ouvir o canto dele, olhar como eles se relacionam, prestar atenção em como que ele voa, observar como que eles se relacionam, olhar ele voando do alto a baixo, prestar atenção em como que eles vivem. E sabe o que a Bíblia está dizendo no versículo, a gente leu 25, olha o que diz o versículo 26, bota aí o 26 por favor, de Mateus 6, observem as aves. O que Deus está falando para a gente é que há 2000 anos atrás, quando Jesus disse isso, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Observem os pássaros. Hoje, os cientistas dizem, se você observar os pássaros, você vai tranquilizar. Só não veja a maritaca, porque maritaca, a fêmea fica gritando com o macho, isso deixa a gente meio chateado, né? Isso deve acalmar as mulheres, mas não... Brincadeira. Você precisa contemplar a natureza com mais frequência, conectar-se com Deus através da criação. Salmo 19 vai dizer que a criação anuncia, proclama, mostra, evidencia a glória de Deus. Só que sabia que há quanto tempo a gente não vê o nascer do sol? Quanto tempo que a gente não vê o dia amanhecendo? Mas não é para falar, não é olhando o dia, ai, que droga, tem que trabalhar hoje, já está amanhecendo já, saco. Ai. Não é assim, é olhar a natureza e contemplar a glória de Deus. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não vê um pôr do sol? Há quanto tempo você não observa uma árvore crescer? A gente só observa a árvore crescer quando a gente olha para o nosso quintal e fala, que droga, cheio de mato de novo, ai. Aquilo que deveria fazer a gente olhar e exaltar, está fazendo a gente olhar e murmurar, reclamar, maldizer. E depois a gente não entende porque a gente se transformou em pessoas mais ansiosas. Quando foi que você olhou para os seus filhos com alegria? Quando foi a última vez que você olhou para os seus netos com alegria? Sem a reclamação de, ai, não aguento mais isso. Quando foi que você pegou seus netos para dar uma volta na praça e deixar ele correr e machucar o joelho? Ele grita porque ele só está enfurnado na tua casa. Pega o teu neto, tá aí, né? Tá aí, vovô e vovó? Pega aí a visão, hein? Pega o teu neto e vai para a praça e observa a criança. Observa a natureza. Observe a criação de Deus. Observe as famílias. Você já teve o hábito de ver as pessoas brincando e você começar a observar, prestar atenção na alegria, no sorriso? Deus está mandando a gente olhar. Só que o diabo está nos impedindo de olhar. Porque a gente não consegue olhar. Tudo que a gente olha tem alguma coisa atrapalhando. Isso é uma crítica para todos nós, e quem está dizendo isso ainda não alcançou, mas eu quero diante dessa palavra alcançar. A gente não consegue comer sem olhar para o celular, a gente não olha para o nosso cônjuge, a gente não olha para os nossos filhos, a gente olha para essa, eu poderia chamar isso de uma desgraça que tem atrapalhado a nossa vida. A gente não olha mais, a gente não percebe a vida passando. E Deus está falando, se alegre, celebre,
Usufrua o prazer de olhar seus filhos, de perceber seus filhos. É uma dádiva que eu dei, é uma herança maravilhosíssima. Com a desculpa de dar herança para um filho, estamos desprezando a herança que Deus nos deu. Olha que louco. Filho, não estou te vendo crescer, porque papai precisa trabalhar, né? Para te dar uma herança boa. E Deus está falando, você está desprezando a sua herança que eu dei, atrás de uma herança para Ele. Olhe, observe, perceba. Perceba, perceba, olhe tudo que está à sua volta, olhe a natureza, olhe as pessoas, observe quem está junto de você. Você já parou para pensar que a gente não consegue notar o tempo passando? A gente olha e fala, uau, a gente já passou, chegamos literalmente na metade do ano, agora sim, pastor, na metade do ano, chegou julho, dia 12. O que eu fiz ontem? Nem lembro, eu estava correndo com a vida. E Deus está falando, olhe, observe, contemple a natureza, contemple as pessoas andando na rua, olhe, pare de olhar para baixo andando na rua e olhe para o céu. Você já percebeu, olha, vocês que moram aqui, vocês talvez não percebam um privilégio que é morar numa cidade pequena à noite. Você olhar para o céu à noite e ver o céu estrelado, é magnífico. Olhar para o céu e imaginar que existem mais estrelas do que grão de areias em toda a Terra, existe, cientistas já falaram. Existem aproximadamente de estrelas no universo observável até aqui, 66 trilhões de estrelas no universo observável. Tu já parou para observar as estrelas e falar assim, caramba, tu é bom pra caramba, hein, Deus? Tu já experimentou fazer isso? Não, porque você está correndo atrás daquilo que Deus falou para você não correr atrás. Vamos para o segundo comprimido? Desse curta vida, alegre-se, desse remédio. Ouça, escute com atenção. Você consegue apreciar e escutar o silêncio? Sabia que a gente está constantemente querendo o fone de ouvido, porque a gente não consegue mais escutar o silêncio? A gente quer vozes. E aí eu te pergunto, quais as vozes você está escutando? O que você tem ouvido? Baboseiras? Você passou a tarde inteira, talvez, no WhatsApp, no Instagram. Vamos imaginar que você passou. Se você não passou hoje, você passou ontem ou antes de ontem. Mas vamos imaginar que você estava nas mídias, só olhando as mídias. Pá, pá, pá. Me cita pelo menos 3 vídeos que te impactou e você chorou falando, eu vou viver isso. Tu consumiu algo durante boa parte da tua vida que tu não se lembra nem de 1% do que você consumiu. Você não lembra. Nós não lembramos. E nós gastamos horas nisso. Qual conselho você ouviu que você se lembra? Se lembra e vai seguir. Quase nenhum, quase nenhum. Mas sabe uma coisa que eu vou te falar aqui agora? O seu subconsciente se lembra. E tu tá com o teu subconsciente extremamente acumulado com coisas que você mesmo não lembra, mas teu subconsciente é só acumulando lixos e lixos e lixos e lixos. Aí tu quer que com uma oração Deus mande tua ansiedade, tua depressão embora. Deus está falando, você precisa na verdade de um detox na tua vida. Sabe que se fosse assim, né? A gente poderia botar alguns negócios aqui, mexer, é detox? Pronto, detox. Vamos lá. Não, mas não é assim que funciona esse detox. É com esforço. É com dificuldade. Então, qual é a prescrição desse segundo remédio? Ouça louvores, ouça boa música, ouça boa palavra, ouça pregações, escute pessoas sábias. Tu está escutando, sei lá, um monte de bobo na internet sabe, a gente está gastando tempo pesquisando algumas coisas que vêm na nossa mente e Deus está falando, ouça. Ouça a tua esposa. Ouça teu marido.
Talvez teu filho está tentando de alguma forma dizer que te ama e tu não está ouvindo, porque tem muitas vozes gritando ao teu redor. Jesus te botou aqui sentadinho hoje, porque talvez aqui, as outras vozes silenciem para que você possa escutá-lo. E Deus está falando, olhe, observe, mas escute também. Escutar é um sentido que Deus nos deu para que a gente consiga também ter a nossa ansiedade aplacada, diminuída. Terceiro comprimido, cheire. Cheire. Perceba os pequenos presentes de Deus. Eu não sou muito chegada a café não, mas vou ser muito sincero, o cheiro do café é bom, rapaz. O cheiro é bom. O cheiro de uma pipoca é bom. Não é bom? Quando as crianças estão fazendo lá que chega aqui, fico, ainda que não seja, ainda que você não ache saboroso, mas o cheiro é bom. Sinta, mas tudo isso que eu estou falando, ouvir, ouça e glorifique a Deus. Veja e glorifique a Deus. Respire, sinta o cheiro e glorifique a Deus. Eu não sei se foi só eu, tá? Posso estar falando, eu vou falar uma besteira agora, eu não sou rindo de mim não. Eu sou de cidade grande, então não ri de mim não. Eu estava aqui no momento do culto e parecia que ia chover. Só eu tive essa sensação, começou a ventar. Eu senti cheiro e parecia ser cheiro de chuva. E Deus me lembrou dessa mensagem. A gente sente, eu senti errado, Raulzinho? Você não sentiu, não? Percebeu, não? Terra molhada, eu senti esse cheiro aqui. Sentiu, Jennifer? O cheiro de terra molhada é bom. Mas sabe o que o diabo coloca? A nossa carne coloca? Tu sente o cheiro e fala, tira a roupa do varal, menino, vai chover. Ai, que droga, tá com a gota serena, vamos lá, corre, vamos embora. Tem que ir embora antes do culto, o culto acabou, vamos embora, porque vai chover, a gente vai se molhar. E a gente não aprecia o cheiro, porque a gente está correndo atrás das coisas. Não pode molhar a roupa, não pode. Você não pode se molhar hoje não posso me molhar, não posso. Sinto o cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada, como foi falado aqui, o cheiro da comida. Está vendo como talvez a gente está espiritualizando uma coisa, e Deus está falando assim, muda os seus hábitos. Viva! Viva! Você tem que viver, viva! Vai para o terraço da sua casa e observe a natureza. Deus está falando com a gente hoje. Quarto comprimido, sinta o toque. Quando foi a última vez que você deu um abraço de verdade? Vem cá, Diego, chamar o Diego aqui. Abraço de verdade. Aperto de mão de verdade. A gente vai apertar a mão de alguns irmãos, é assim, ó. Pai, Senhor. Assim, vai apertar a mão de alguns irmãos? Pai, Senhor. Não. Pai, Senhor, meu irmão. Vamos te ver. Abraça. Aí é uma crítica para mim. Abraço. Isso não é abraço de verdade. Isso aqui é abraço que homem casado dá em outra mulher. A gente dá abraço assim, de ladinho. Abraço. Caraca, mano. Bom estar aqui com você hoje, irmão. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Abraço de verdade. Quando foi a última vez que você deu abraço de verdade? Abraço, os dois braços. Abraço de verdade. Aí a gente fica com depressão e mal, porque Deus levou alguém, a gente não pôde dar um abraço, e agora tu pode. E tu faz jogo duro, tu não escuta porque tá durão. Meu pai me ensinou a ser assim. Eu não, valeu. Quando foi a última vez que você fez um carinho no seu filho? Quando foi a última vez que você botou seu filho no seu colo e fez um carinho, um cafuné? Não, catapiolho não vale, é carinho. Carinho, tocar. Quando foi a última vez? Não toque em mim não, menina, vai bagunçar meu cabelo. Quando foi a última vez que você sentiu o toque de alguém que você ama? Um abraço de um amigo, um abraço sincero. A Bíblia prova isso, irmãos. A Bíblia manda a gente se saudar, já falei isso aqui. Sabia? Não foi isso aqui, ou foi na pregação em Ubá? Você sabe o que? Você não, já falei com você, senão os outros ficam com ciúme. A Bíblia fala para a gente se tratar, Iago, a gente se tratar com o ósculo santo. Você sabe o que é ósculo santo?
Tamo junto, irmão. Beijo. Gostou não, Xande? Qual foi? Sou Natália não, mas fica tranquilo, irmão. Calma, ele assim, qual foi? Ele olhou para a Natália, ele ficou procurando a Natália aqui, assim, ele, cadê a Natália aqui, para ela vir aqui pro meu lado? Calma, calma. A Bíblia manda a gente se tratar com ósculo santo. Você sabe quem era o discípulo amado de Jesus? Sabe o que João fazia? Ele sentava do lado de Jesus, gente, e ele colava a cabeça no peito de Jesus. Toque físico. A gente parece que a gente quer as pessoas cada vez mais longe da gente, e Deus está falando, dê o sentido do toque, abrace seus filhos, dê amor para eles, aperte a mão de verdade, brinque com seus filhos, faça cosquinhas neles, faça carinho, perdoe. Tem gente que não consegue dar abraço mais em família, em filhos. Eu preciso dizer isso. Isso não está no script, isso não está no esboço. A tua filha te entristeceu há tantos anos atrás porque perdeu a virgindade. E tu não consegue abraçar sua filha por conta disso. Perdoe. Perdoe. E abrace, ame. Deus está falando com pessoas aqui para que as pessoas voltem a se relacionar. Como Deus quer que a gente se relacione. Porque não é bom a gente caminhar sozinho. Teu filho te machucou, falou coisas contra você e você não consegue abraçar. Sua mãe talvez tenha dito coisas a você e você não consegue abraçar. Hoje eu quero confessar algo aqui, porque eu não estou falando como santarrão. O meu tio Valmir hoje, ele me mandou uma mensagem. Fala, meu sobrinho, meu filhão, te amo. Aí eu estava preparando a mensagem, eu falei, fala aí, Mi. Aí ele falou, caramba, você não sabe dar amor. Eu falei, poxa, Valmir, me desculpa. Eu não sei dar amor. Mas isso tem que acabar. Por quê? Porque Deus quer. Deus falou para a gente dever um ao outro amor. Eu devo a vocês amor. E vocês devem a mim amor. Que tal tocar as pessoas, abraçar quem você ama? Quinto comprimido. Sinta o sabor. Falei dos 5 sentidos. Aprenda a desfrutar com gratidão. Faça uma refeição sem pressa. Compartilhe a refeição com os amigos. Jesus fazia isso o tempo inteiro, vários momentos. Em vários momentos que a gente vê na história, é Jesus sentado na mesa. É na mesa que uma mulher lava os pés de Jesus. É na mesa que Jesus tira um monte de dúvidas dos fariseus, dos discípulos. É na mesa. Sente na mesa com amigos, com família, compartilhe de uma boa refeição. Prove. Gente, a gente está deixando de desfrutar a vida. Sabia disso? Desfrutar. O que é desfrutar? A nossa mente tem andado muito superficialmente, recebendo muita informação e nada sendo profundo para o nosso cérebro. A gente só saboreia na ponta da língua. A gente só engole. A gente não mastiga mais, saboreando. A gente não desfruta. A gente não saboreia. E isso tem feito muitas pessoas viverem uma vida desgostosas. Uma vida sem sabor. Uma vida frustrada, triste. No Éden, Deus disse, comam de tudo. Desfrutem a vida. Eu permito que vocês desfrutem a vida. Desfrutem. Com aquilo que não é pecado, desfrutem. Tudo que você tem aqui, nada é pecado. Só que a gente não está desfrutando a vida. Nossa semana tem passado rápido. Nossos dias estão apressados, porque a gente está desfrutando pouco. Se eu perguntasse aqui para você, me diga aí algo que hoje você desfrutou. Algo que ontem você desfrutou. Algo que você pare e fale assim, isso daqui foi bom demais, rapaz. Talvez você vai ter que fazer um esforço para se lembrar, porque a nossa vida já está no automático. A nossa vida está no automático, sabe? O sol está sumindo nas montanhas e você não está percebendo isso. Como é bonito, como o dia fica rosado e maravilhoso. Sabe? Os filhos estão te recebendo em casa. Oi, papai, e você não está percebendo isso.
Você não está vendo as coisas boas acontecerem. Você não está vendo que às vezes Deus está colocando uma nuvem num formato diferente para você olhar e falar assim: caramba, a nuvem em formato de coração. Observe a vida. Deus está chamando a gente para observar a vida. Eu quero chegar na terceira caixa de remédio e aqui finalizar os meus últimos 10 minutos de palavra hoje. Eu quero apresentar para você alguns remédios da alma. Provavelmente eu vou pregar esses remédios da alma em um outro momento, provavelmente. Mas eu preciso aqui pincelar rapidinho para vocês alguns detalhes. É porque tinha muitos, eu precisei selecionar poucos, que eu sabia que não daria tempo. Você precisa trocar a reclamação pela gratidão, sabia? A gente precisa parar de reclamar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer para a gente dar graças em tudo. A nossa gratidão, ela não nega a nossa dor. A gente está sofrendo, a gente está passando por momentos difíceis, mas a gratidão, ela se recusa a esquecer a bondade de Deus. Quem está reclamando o tempo todo passa a enxergar apenas aquilo que está faltando para ela. Está faltando isso, está faltando aquilo, estou chateado com isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente passa a reclamar e Deus está falando: eu quero que você agradeça. Porque quem agradece começa a perceber aquilo que Deus ainda está fazendo de bom para a gente. Todas as vezes que a gente agradece por um sol, por um pássaro, por uma música, a gente começa a perceber que há muita bondade em nossa volta. Há muita bondade além dos sofrimentos que a gente passa. O problema é que uma vida de reclamação só faz a gente enxergar o que está ruim. E uma vida de gratidão faz a gente enxergar o que está bom. Vida de gratidão é enxergar o que está bom. É enxergar o que está bom. Vida de reclamação é enxergar o que está ruim. Você não tem dado graças, é porque talvez você só está enxergando aquilo que está ruim. Comece pequeno. Antes de dormir hoje, diga a Deus 3 coisas que você agradece. Você vai ver que vai ser difícil no início. Você vai parar para agradecer? Não sei o que agradecer. Mas tem muita coisa que você pode agradecer. Comece simples: o ar que você respira, a comida que você teve, a sua família, a igreja, os amigos, a salvação da nossa alma. Então, troque a reclamação pela gratidão. Segundo comprimido do remédio para a alma, troque a preocupação pela oração. Gente, oração e meditação na palavra. Há um estudo científico que comprovam que a oração e a meditação da palavra ativa o sistema nervoso chamado parasimpático. Esse sistema parasimpático é um sistema que resfria o nosso cérebro. Ele resfria as nossas emoções. Isso nos desacelera. A oração diminui o nível de cortisol pela metade. Ela regenera o cérebro. Gente, isso é científico. Isso é dado científico. Pessoa que ora e medita na palavra tem as suas emoções no cérebro ajustada. Alguém, por exemplo, que teve um AVC e começa a orar, essa atividade cerebral da oração e da meditação na palavra ajuda a trazer elasticidade no cérebro. A oração modula o cérebro, faz o córtex frontal ficar mais espesso, e isso faz com que você controle melhor suas emoções. Ciência. Uma vida de prática em oração e meditação na palavra faz o córtex frontal mudar, ele engrossa, ele fica mais espesso. A depressão, a ansiedade, tchau. Bíblia, que a ciência hoje comprova. Não, mas você não quer orar. É melhor? Me dá um comprimidinho. Continue com o tratamento. Eu não estou falando contra o comprimido. Eu só estou dizendo que você que hoje não toma, amanhã, se você não mudar seus hábitos, se você não viu o que a palavra de Deus diz, talvez seja você. Talvez seja você. E Deus está dizendo: mude os hábitos, beba de mim, ore a mim, busque a mim, e você vai ver as coisas mudando.
Você vai ver as coisas mudando. É legal, porque quando a gente traz esses conceitos científicos, a gente percebe que a palavra de Deus é verdadeira. Não que eu precisasse da comprovação científica, é fé. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Quando ela fala, quando Paulo fala, vamos ler Filipenses capítulo 4? Pode botar para mim, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que diz esse texto. Paulo está preso, e aí ele vai dar algumas orientações para a igreja do Senhor. E ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está falando o seguinte: você não quer ficar preocupado? Suplique a Deus, ore a Ele com ações de graças, apresente as suas súplicas, agradeça a Ele, e aí Ele vai fazer com que a paz de Deus brote no seu coração, uma paz que as pessoas não entendem. Cara, como é que você pode estar em paz se você não tem dinheiro? Eu estou em paz. Como é que você pode estar em paz se você vai pagar o aluguel amanhã? Estou em paz. Como é que você pode estar em paz? Você está com uma família sua aí, com problema, com dificuldade. Como é que você pode ter paz diante disso? Eu estou em paz, porque eu estou dando graças a Deus em tudo que eu vivo. Você precisa orar, você precisa meditar na palavra de Deus. Comece pequeno, comece pequeno. Ah, Cidina, eu não consigo orar 30 minutos. Tudo bem, mas você consegue orar 5. Comece devagar, mas comece. Antes de pegar o celular amanhã quando você acordar, ore durante 5 minutos. Entregue o seu dia ao Senhor. Antes de sair de casa, ore. É interessante que quando a gente vai para a casa do pastor Roberto, e a gente chega, e aí você vê ele agradecendo. A gente sai, ele, menino, sossega, vamos orar. Senhor, guarda, a gente vai resolver assim, 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 ele vai. Um idoso de bem com a vida, para frente. A todo momento ele está orando, meditando na palavra. Medite na palavra. Ao chegar no trabalho, ore. Ao sair, ore. Ao chegar em casa, ore. Viva uma vida de oração constante em Deus. E aí, o último comprimido, antes da conclusão. Troque o egoísmo pela generosidade. Existe uma armadilha na dor que a gente sente. Ela faz o mundo girar apenas ao nosso redor. Mas Jesus ensina um caminho completamente diferente. Ele ensina o caminho do serviço. Sirva. Sirva. Visite alguém. Ore por alguém. Dê uma cesta básica a alguém. Ajude seu vizinho. Abra a porta para alguém. Decida viver uma vida em servir. Servir. Deus criou você para ser resposta na vida de alguém. Você está sendo resposta na vida de quem? Sidney, o que é ser generoso? É fazer algo por alguém sem esperar absolutamente nada em troca. Você se doa, você se dá. Você já parou para pensar que a palavra genero... Me dá um envelope, por favor, que está aí atrás. Me dá um envelope, pastor. Você já percebeu? Rapaz, acabou o envelope, os irmãos abençoaram a obra hoje. Glória a Deus. Olha só. Essa palavrinha é derivada do Gênesis, da genética. É uma palavra derivada da raiz de gerar vida, de dar vida. É como, quando a gente vive generosidade à nossa volta, é como se a gente conseguisse gerar para pessoas perto de nós. Isso gera saúde, gera vida. Quando você pratica generosidade na Filadélfia em Guarará, o seu dízimo e a sua oferta é convertida em generosidade para a vida das pessoas. Isso produz vida. Isso produz vida. E sabe o que é mais legal? Outra coisa que a ciência comprova e que Deus já falava, a palavra de Deus já falava, quando a gente vive uma vida generosa, servindo, a ocitocina é gerada dentro de nós. Não é dar dinheiro para receber mais, isso não gera ocitocina, isso gera ansiedade. Quando você pega o dinheiro e coloca aqui, Deus,
Deus, eu vou botar minha fezinha aqui, Deus, é meus últimos R$100, Senhor, o último. Lá no jogo lá não deu certo, eu perdi. Aí eu tô vindo aqui porque aqui falaram que é mais garantido. Vou botar 100 aqui. Mas, Senhor, vai vir 1000, vai vir 1000. Não, isso gera ansiedade. Gera ansiedade. Os votos que a gente faz, em troca de dar alguma coisa para Deus e Deus nos dá, isso produz na gente ansiedade. Porque a gente chega na igreja e fala, será que é hoje? Será que é hoje que vai chegar um homem aqui com uma chave no carro e falar, Deus mandou te dar essa chave do carro? A gente começa a ficar ansioso. Será que é hoje que eu saio do culto e eu vou achar uma nota no chão e aí eu vou achar uma mala cheia de dinheiro? Mas quando a gente vive uma generosidade desligada de qualquer coisa que a gente possa receber, a ocitocina gerada dentro de nós. E sabe o que a ciência comprovou? A ocitocina gerada no coração generoso é a mesma ocitocina gerada numa mãe que está amamentando um filho. Uma mãe que amamenta um filho. Eu não vou fazer uma amamentando, não pegaria bem, né? Mas uma mãe amamentando um filho produz ocitocina nela, sabia disso? Viver uma vida generosa. Chegar alguém e falar assim, poxa, pensei em você, tá aqui. Eu só lembrei de você, eu quero, tá aqui, olha. Isso produz mais alegria em quem está dando do que quem recebe. E aí Deus falou em Atos 20, 35, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus hoje colocou a gente sentado e falou assim, eu quero que você seja curado dessa depressão e dessa ansiedade. Mas como um médico, um bom médico por sinal, eu prescrevi alguns remédios para você. Eu te apresentei alguns remédios. Cabe agora você dar ouvido ou não. Mas aí você pode sair daqui com a sua cura emocional. Mas tem um monte de gente que não tem depressão indo para o inferno. Sabia? Um monte de gente que nem tem ansiedade, mas estão indo para o inferno. Deus hoje, Ele não quer apenas trazer uma cura para as nossas emoções. Deus, Ele quer trazer, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus hoje, Ele quer trazer cura para a sua alma. Tem um remédio que é o maior remédio de todos. Pergunta qual? Não, aí não dá nem vontade de falar. Eu encerro aqui e a gente vai embora. Pergunta qual? Só porque vocês insistiram, eu vou falar. Jesus. Jesus é o remédio dos remédios. Porque Jesus fala assim, vem você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Eu vou aliviar você. Porque eu vou tomar de você o teu jugo e o teu peso e vou colocar sobre você o meu jugo. E por que é leve? Porque na caminhada da vida, Jesus está ajudando a gente a carregar o nosso jugo. Eu sei que você veio aqui hoje atrás da sua cura emocional. E eu te mostrei que é possível. Te mostrei. Mas, poxa, que infelicidade. Sair daqui sem depressão, sem ansiedade, mas sair sem a salvação da nossa alma. Jesus é aquele que aquieta a nossa alma. E se você hoje ouviu essa mensagem e entende que precisa desse remédio para conseguir fazer, sabe, todos os remédios que a gente passou aqui para você, sozinho talvez você não consiga, mas Jesus pode. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Talvez o que te afastou de Jesus foi um trauma, uma dificuldade, uma luta. Esses dias a gente foi visitar pessoas e a pessoa falou assim,
estou fora da igreja porque eu me decepcionei muito com pastores, sabe? Talvez você chegou aqui assim. O maior dos pastores não te decepcionou. Que tal você ir para ele? O Júnior pode te decepcionar, o Sidney, com certeza. Mas Jesus Cristo